Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o assunto é topologia T-Warm, né? Então, só para recapitular, vamos olhar aqui a topologia, vamos rabiscar aqui um pouquinho, deixa eu pegar a minha ferramenta caneta aqui. Tá, então olha só. Então a gente viu que nessa topologia a gente tem uma nuvem que a gente desconhece, que é por onde vai vir o nosso cliente, tá? Esse cliente vai bater lá no RT1. O RT1 tem essa redezinha de trânsito, que é a VLAN 1598, é o 10.122.18.0/23, tá? E o nosso VIP, ele está aqui nessa rede, que é o 18.2. Esse tráfego vai bater aqui no Big IP1, né? Vai acontecer o nosso trio-way handshake normal. E a diferença da topologia T-Warm para o OneArm é que depois que esse trio-way handshake funcionar, né, e completar, o segundo, que é dentro lá o server-side, que é em direção aos nossos nodes, ele acontece por outro enlace. Né? Na topologia OneArm, isso tudo acontece sempre no mesmo enlace com a utilização do SNAT. Aqui, como eu tenho dois enlaces, um de entrada e um muito entre aspas de saída, né? Eu tenho a nossa VLAN 2201, que é essa 192.168.201.0, tá? Dentro dessa VLAN eu tenho os dois nodes, o final 1 e o final 2, e o mais importante para isso tudo funcionar é que esses dois servidores aqui, eles têm a rota default deles, está até sinalizado aqui, como sendo o Big IP. Por que isso é importante? Porque o tráfego que começou e passou por dentro do Big IP, ele vai ser retornado para o cliente final também por dentro do Big IP, né? Que o Big IP faz uma série de checks aí para saber se o tráfego é válido, digamos assim. Então, o tráfego bateu lá no node, a rota default desse node é o Big IP, ele vai devolver isso para o Big IP e o Big IP vai devolver isso para o cliente normalmente, tá? Então, vamos olhar agora, só rapidamente, a configuração do servidor Green. Não vou olhar dos dois para uma questão de economia de tempo aqui. Deixa eu limpar a tela, botar aqui no nosso cara. Então, vamos olhar aqui o servidor Green, tá? Então, o que esse cara tem de sensacional, né? Então, eu tenho aqui o IP address dele. Se a gente olhar, é o 201.1, aqui, ó. Pá, então tá batendo com o que a gente colocou aqui. A minha rota, netstat-nr, minha tabela de roteamento, a minha rota default aponta para o 201.254, né? Então eu provo que o retorno desse tráfego está indo para o Big IP. Agora, muito importante que eu quero que vocês percebam, né, que tem relação com o tráfego de gerência, né? No caso, esses servidores eles estão atrás do Big IP, do ponto de vista Layer 3, que é o que a gente vê aqui nessa topologia, né? Eu não tenho nenhum virtual server no Big IP liberando a saída de tráfego normal, né? Então, se eu tentar pingar, por exemplo, o IP lá do Google, a gente vai ver que não vai funcionar, tá? No final do vídeo a gente vai criar um virtual server para fazer essa liberação só para vocês verem. Mas não é o ping, né? Mas qualquer tráfego que esse servidor green aí ou que o red precisassem chegar fora desse enlace, isso teria que ser liberado também no Big IP, porque senão esse cara não chega, né? O virtual server de liberação lá, o de forward, é o que vai dar a regra para ele poder trafegar para fora desse enlace que ele está. Vamos olhar agora o nosso amigo Big IP. Então, começar pela parte de VLAN. A gente tem duas VLANs só, 1598 e 2201. 1598 é a trânsito, 2201 é a interna, a VLAN de servidores, tá? A parte de selfie, eu tenho só dois selfies, né? O selfie da VLAN de trânsito, que é o 18254, e o selfie da VLAN interna, que é o 201.254. Rota, esse cara só tem uma rota default, que aponta lá para o 18.1, que é o nosso roteador 1 da topologia, beleza? Agora, já vendo a parte de nodes, né, a configuração de node, eu tenho só os dois caras, né, o 201.1 e o 201.2, que são os dois nodes desse ambiente. Pool, eu só tenho um com os dois caras dentro, na porta 80, tá? Beleza? 201.1, 201.2. E eu só tenho um virtual server, que é o virtual server normal lá da porta 80, que é o 18.200, porta 80, ele é um servidor do tipo standard, tá? Não tem nenhum profile de nada, né? Tudo padrãozão.
só está habilitado para escutar tráfego na VLAN 1598, ou seja, esse tráfego tem que vir pela VLAN de trânsito para dar match nesse virtual server. Se ele vier de qualquer outro lugar, o BigAP não vai aceitar esse tráfego, tá? E por último, que é o que eu queria mostrar para vocês, é que não tem Source Address Translation, ou seja, não está sendo feito SNAT aqui, beleza? Agora vamos preparar as nossas capturas aqui. Vou deixar rodando aqui um TCP dump no BigAP. Vou abrir o server green. Acho que tem um TCP dump aqui também no jeito. Deixa esse cara rodando aí. Vou no nosso browser, 10.122.18.200. Tá? Vou dar uns Ctrl F5 aqui para gerar tráfego, fechar essa janela. Tá? O que a gente está vendo agora aqui? Olha, deixa eu pegar minha canetinha de novo para a gente rabiscar. Então eu tenho tráfego que chegou na VLAN 1598, tá? O cliente, né, IP de origem, o IP do cliente, IP de destino, o VIP, na porta 80. Então eu tenho SYN, SYN, ACK, ACK, e aí aqui eu já estou vendo a saída desse tráfego, ou seja, direção ao node, na VLAN 2201, mesmo IP do cliente. Ó. Você vê que isso daqui bate com isso daqui. Ou seja, realmente não aconteceu o SNAT. Só que aqui aconteceu o DNAT normal, ou seja, eu substituí o IP do VIP pelo IP do node que eu selecionei para balancear. Então eu tenho SYN, SYN, ACK, ACK normal, né? Se a gente olhar, deixa eu apagar isso aqui tudo, a gente olhar isso lá no servidor, é a mesma coisa. Então eu tenho o IP do cliente final, 10.55.170.34, chegando em mim. Eu faço three-way handshake e eu respondo para ele. Tem até um get, dá para ver aqui. Deixa eu ver se na tabela de roteamento a gente consegue ver de conexões estabelecidas, na verdade. Netstat, deixa eu ver aqui. Netstat -NA pipe grep nos pontos 80. Não tem nada. Deixa eu forçar uma reconexão aqui. 10.122 18.200. Deixa eu dar um monte de Ctrl F5 aqui. Voltar ao nosso servidor. Dar uma seta para cima aqui. Tá vendo aqui, ó? Então, isso são as conexões estabelecidas com esse node, tá? Eu tenho aqui algumas conexões do mesmo cliente, mas o que eu quero que vocês vejam é que o IP real está chegando, o IP real do cliente está chegando lá no nosso node, tá? Então, como eu não estou fazendo o SNAT, a principal vantagem da topologia TWARM, no meu entendimento, é que você faz com que o IP real do cliente bata no seu servidor e a sua aplicação pode tirar proveito disso para uma série de coisas, né? E o pessoal de desenvolvimento manja disso melhor do que eu, tá? Aí agora, ó, só para lembrar, o nosso ping não está funcionando ainda, que é a última parte dessa coisa que é, entre aspas, a desvantagem, vai. Eu não tenho virtual server liberando esse tráfego, então se eu vier rapidinho, vamos criar aqui um virtual server. Deixa eu tirar isso da frente. Create um VS de forward n, tá? Ele é do tipo forward, ou seja, eu quero só fazer o roteamento 000/0. Ele vai ser qualquer porta, qualquer protocolo, porque senão eu só vou liberar ou TCP ou UDP. Vou deixar o profile padrão FastLayer 4 e aqui ele vai estar habilitado na VLAN interna. No caso do meu ambiente, eu preciso botar o SNAT Automap para ele sair com o self de trânsito, porque essa rede 192.168 ela é totalmente isolada, tá? Não tem nada de demais aqui que eu tenha que fazer. Eu vou dar um Finished, tá? E a partir do momento que eu faço essa liberação desse tráfego, se eu vier no meu servidor e tentar pingar o 888 de novo, eu já tenho conectividade com a internet. Então, recapitulando, a principal vantagem para essa topologia TWARM é que o IP real do cliente chega lá nos nodes da sua aplicação e você pode aproveitar isso para alguma coisa, tá?
A, entre aspas, desvantagem é que todo o tráfego de saída desses servidores, seja de gerência ou qualquer outra coisa, precisa ser liberado, tanto se você precisar chegar nesse servidor em outra porta, seja lá SSH ou o Remote Desktop do Windows, isso tem que estar liberado lá no BigAP para chegar e a saída desse tráfego. Então, uma atualização de pacote de Windows ou uma atualização de antivírus, isso tem que estar liberado para sair para o mundo também. Porque senão, lembrando, BigAP Default Deny. Se você não liberar o tráfego com algum virtual server, não vai funcionar. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, faz uma pergunta aí e nos vemos no próximo artigo. Um abraço.